Fala, meu querido aluno Liceu, você que acordou cedo aí para começar essa semana de provas. Espero que vocês tenham ido muito bem nessa primeira prova, que você conseguiu entender os exercícios que a gente propôs para vocês. Eu vou fazer a solução das 6 questões e colocar aqui para vocês não criarem aí suposições sobre possíveis respostas, né? Então, vamos fazer aqui as soluções das 6 questões e vamos entender mais do que só simplesmente ver o resultado, né? Vamos entender aquilo que eu estava perguntando. Primeira questão, eu falei sobre um tema de eletrização por contato em duas situações. Uma situação bem mais simples, né? Onde há um contato aqui, onde duas esferas que apresentam o mesmo raio, e quando elas têm o mesmo raio, a gente pode considerar aí em que não há problemas na questão de uma esfera receber mais carga que a outra, né? Elas vão ter a mesma quantidade de cargas. Então, no item A muito. A gente aprendeu isso no primeiro capítulo. Falamos que a carga resultante, né, é a soma da carga Q1 com a carga Q2 dividido por 2. Isso aqui vai dar o menos 4 microcoulombs, menos 4 vezes 10 a menos 6, com mais 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Isso daqui vai dar menos 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Essa carga resultante aqui vai dar menos 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou seja, quando os dois se encostam, né, e eles têm o mesmo raio, supondo que nessa primeira situação eles tenham aqui o mesmo raio, os dois, depois do contato, vão ter o valor de menos 1,5 vezes 10 a menos 6. Era só isso? Só isso. Né? Isso era bastante simples, por isso que um valor um pouquinho menor. Agora, no item B, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, porque agora uma apresenta o dobro do raio da outra. E você lembra, eu expliquei isso, que o tamanho da esfera influencia na quantidade de carga que ela recebe. Então, por exemplo, se eu tenho uma esferinha, quando elas têm o mesmo tamanho, elas são iguais, né, que é o item A, elas vão receber a mesma quantidade de cargas depois do contato. Porém, depois, quanto maior for o raio dessa esfera, mais carga ela consegue armazenar. Ou seja, aqui a gente precisava lembrar do conceito de capacitância, né? A capacitância aqui, a capacitância da esfera 1, era dada como R1, que é o raio dela, sobre o meio. Eu fiz questão de colocar que eles estão em um mesmo meio aqui, tá? E a capacitância C2, ela é dada como o raio dividido pelo meio também. Por que eu começo escrevendo por isso? Né? Porque eu sei que a esfera 1 apresenta o dobro do raio da esfera 2. Ou seja, eu posso escrever que a capacitância C1 é 2 vezes o R2 dividido pelo K. Uma vez que ele me falou que a esfera 1 apresenta o dobro da esfera, a esfera 1 apresenta o dobro da esfera 2. Então, só eu substituo isso aqui. Mas por que fazer isso, né? Porque eu sei que R2 sobre K, aqui eu fiz errado aqui, né? R2, né? R1. O R2 aqui, né? Estamos falando da capacitância 2 e do raio 2. R2 sobre K é a capacitância. Ou seja, eu consigo definir para você que a capacitância da esfera 1 é o dobro da capacitância da esfera 2. Tendo em vista que isso aqui que eu vou circular, ó, R2 sobre K, é exatamente C2, ó, R2 sobre K. Então, essa primeira relação que a gente encontra aqui, ela é muito importante para a gente. Né? Por que ela é importante? Porque a partir daqui eu descubro que realmente a carga 1 ela vai ter o dobro da quantidade de carga da carga 2. Né? Então, da esfera 2. Mas aí, como é a melhor solução para resolver isso? Tem um método adequado. Né? A gente pode dizer que, começamos dizendo o seguinte, que não há perda de cargas, né? Então, a quantidade de cargas que eu tenho antes e depois é a mesma. Então, eu posso dizer que a quantidade de carga que eu tenho no início, mais a quantidade de carga que eu tenho no final, aliás, mais a quantidade de carga que eu tenho no início, é igual à quantidade de carga que eu vou marcar como linha aqui, ó, Q1 linha, mais o Q2 linha. Então, isso aqui, o que eu estou representando aqui, é a somatória das cargas no início. No início e no final, eles têm a mesma quantidade de cargas. Então, isso já é uma coisa bem relevante para a gente, porque, de fato, não tem perda de carga, eles só entram em contato. Né?
Você viu que o nosso amigo Jurandir, você que é meu aluno, você sabe a história de Jurandir, ele está aqui ainda, mas como eu estou fazendo esse vídeo para vocês, quis deixar aqui ele participar das nossas aulas, ele participa de todas as nossas aulas, né? Nosso vizinho aqui, quebrador de paredes, ele também vai participar dessa revisão. Mas aí a história que a gente então termina, ele fala o seguinte, ó, então no início, a quantidade de carga que temos no início é igual à quantidade de carga que nós temos no final. Mas aí vale também a lembrança, eu vou colocar aqui que a carga de um corpo é dada pela capacitância vezes o seu potencial. No entanto, aqui quando eu ligo os dois, né, quando eu uno através de um fio metálico, eles vão ter o mesmo potencial elétrico. Essa é a definição que a gente precisava saber quando há contato de esferas diferentes. Quando tem esferas iguais, eles também têm o mesmo potencial. Mas aqui é o grande diferencial, né? O potencial aqui vai ser igual. Então, nesse caso, olha o que a gente pode escrever, né? A soma das cargas, né? A somatória, mas vai ser menos 4. No início eu tenho menos 4 vezes 10 a menos 6, com mais 1 vezes 10 a menos 6. Essa é a soma das cargas no início, ok? No final, qual vai ser o que nós vamos escrever? Eu não sei os valores de Q1' e Q2', mas eu vou atrás dele. Por quê? Porque eu sei que carga não é capacitância vezes potencial, então é a capacitância da carga 1 vezes o potencial que eles vai ser igual para os dois. Depois do contato eles têm o mesmo potencial. E aqui a mesma coisa para a carga C2, para a carga Q2. Mesmo potencial. O que nós podemos melhorar com isso, né? Nós podemos falar assim, ó, isso aqui somado dá menos 3. Menos 3 vezes 10 a menos 6. E também podemos fazer que o C2, aliás, ó, o C1 não é o dobro de C2, então podemos escrever que é 2C2V mais C2V. Você entende? Ó, eu fiz uma substituição a partir dessa relação aqui, que eu sei que C1 é o dobro de C2. E aí, o que a gente descobre? Vamos continuar aqui, ó. Partimos daqui e viemos para cá. Fica que 3 vezes 10 a menos 6 é igual a 3C2 vezes o potencial. Assim, a gente pode dizer que o potencial dos dois, potencial das duas cargas ao final, vai ser dado por 3 vezes 10 a menos 6, dividido por 3C2. A gente pode até cortar aqui para ficar mais fácil, né? Ou seja, eu descubro que o potencial aí, depois do contato dele, vai ser de 1 vezes 10 a menos 6 sobre C2. Aí, para a gente fechar, vou até mudar de cor aqui para você colocar. Ó, o Q1' é o C1 vezes o potencial dele. Quando a gente faz esses casos, né, a gente pode substituir. Ó. O C1, você está vendo que o potencial vai estar em função de C2, então o meu C1 vai ser C1 é 2C2 vezes o potencial, que é 1 vezes 10, menos 1, né? Eu esqueci de colocar um menos aqui, ó, não posso. É menos aqui, ó, menos aqui e o menos aqui. Ó. Então, esse daqui dá menos 1. Menos 1, vou colocar certinho, menos 1 dividido pelo potencial, pela capacitância C2, ó. Então, você está vendo que eu fiz? Ó, o C1 é 2C2 e o potencial é menos 1 vezes 10 a menos 6 sobre C2. Quando eu faço isso, eu posso eliminar esses dois C2. E eu descubro que o meu Q1', que é a carga da minha primeira, vai ser dado por menos 2 vezes 10, ou menos 6, esquecendo aqui. Menos 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Esse é o valor que eu tenho para o Q1'. Agora, veja, o valor do Q2', mesma lógica. Q2' vai ser a capacitância C2 vezes o potencial. Só que agora não preciso nem substituir, né? Já está direto aqui, né? O potencial, então, que nós temos, a carga Q2 aqui, vai ser C2 vezes menos 1 vezes 10 a menos 6 sobre C2. Aí você corta novamente, né? Corta os dois, o C2 com o C2, e já está pronto aí para você
o valor de Q2'. Então, Q2' aqui, Q2' dele vai ser igual a menos 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, esses são os dois valores aí esperados para você. Veja, ó, se eu pegar esses dois aqui e somar, né, esses valores vão dar iguaizinhos ao que eu tinha no início, que é o menos 3 vezes 10 a menos 6. Então, bem passo a passo, eram esperados que você me desse 3 respostas, né? A primeira, que era a carga resultante aí quando eles tinham o mesmo raio, que era esse valor, a resposta do item A. E depois, aqui, quando eles tinham Q2' e Q1', a primeira, a esfera 1 tem menos 2 vezes 10 a menos 6, e a esfera Q2, menos 1 vezes 10 a menos 6. Questão número 1, essa aí eu acho que foi a que, talvez, junto com a questão número 4, foi a que teve mais trabalho para você fazer. Espero que você tenha acertado essa questão. Já vamos com a 2 aqui.